flores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores. As margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro andou no trabalho, ensineu porque alma ao povo brasileiro. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade e também na TVBE nesta quinta-feira, dia 20 de outubro. Boa noite, professor Osnipiski. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite aos mais de 50 mil telespectadores da TVBE e da TV Cidade. Boa noite, nossa convidada especial. Segundo as pesquisas, já é vice-governadora, mas tem um tempinho ainda, né, Marilisa? Tem que trabalhar, tem que lutar. Trabalhar. Não é assim. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite, Jorge. O Enio, eu que nasci em Joinville, acho que Marilisa também nasceu em Joinville, filha do seu Bem, do... Dario Bem e Dario Bem e da dona Vilma, professora Vilma. O Jorge não, o Jorge é guerrilheiro lá da Espanha, lá. Só faz 35 anos que estou aqui, não é nada? Não é nada. Nós estamos mas é o seguinte, Ariel, eu cada vez fico, você é de Pomerode, eu cada vez fico mais decepcionado com a nossa cidade. Olha, agora querem acabar com a cota 40. Eu tenho aqui 2 projetos de lei do vereador Ascendino. Ascendino quer dizer subindo. Ele quer subir os morros. Quer liberar igreja no nosso verde. Mas isso é o seguinte, tem alguma coisa atrás disso. Porque ele deu uma entrevista, que depois nós vamos mostrar, que ele fez isso, Jorge, a pedido da Sama. Opa! A Sama não deveria defender a cota 40? É o contrário, né? É? É o Secretaria de Meio Ambiente. É quem tem a responsabilidade de fiscalizar e defender. Mas ele fala ali depois na entrevista que é para regularizar. Nós vamos mostrar logo depois aqui. E também querem usar como mascote da cidade o coitado do jacaré Fritz, também de autoria desse vereador, e dizer que tem o apoio do prefeito para isso. Então... Lembrando que esse é o Fritz terceiro ou quarto, né? Já morreu o Fritz original, né? Querido, esse Fritz fugiu do zoobotânico. Se adaptou bem ali no Cachoeira. Que era bem conservado o zoobotânico. Foi pro Cachoeira. Aí tem uma história engraçada disso, desse Fritz aí. É mesmo? Um dia ele conseguiu sair do Cachoeira. Numa enchente. Sim. Foi fotografado no centro da cidade. Na Avenida Beira Rio. Vai aparecer daqui a pouquinho essa imagem aí. Ah, é? E aí chamaram, pasme, É um Fritz o Joinvilense. vice-governador. Chamaram o bombeiro e mais uma rapaziada aí, especialista do meio ambiente. Ai, que pecado. Pegaram o Fritz e sabe o que fizeram? Em vez de levar de volta o habitat natural dele, Jogaram no Cachoeira. que é lá no Vigorelli, no Manguezal, etc. e tal, jogaram de volta no Cachoeira. E agora... E o pior é que esse vereador nasceu em Joinville, viu? Falou para mim que nasceu em Joinville. Falando de jacarés. Não conhece nada da cidade. Falando de jacarés, lembram do que tinha lá no Expoville? Sim. Mas Sim. falando nisso, querer um jacaré de mascote, segundo o projeto dele que ele diz ali, devia pegar uma tartaruga, viu, vice-governador? Porque em Joinville anda tudo devagar. Muito devagar. Em 2017, o ex-prefeito fez um empréstimo de 70 milhões de dólares. Isso. 5 anos depois,
conseguiram gastar apenas 19% dos 70 milhões de dólares. Corre o risco de ter que devolver. Mas não vai por economia, né, Pisco? Eu não vou falar o porquê que é, mas Então pedimos dinheiro e não usamos. não usamos. Isso é uma incompetência. E de a quem da atual administração, em 21, gastou 2,1 milhões de dólares apenas, 1,9, alguma coisa assim parecida. Então a falta de dinheiro não é excusa. Mas vamos voltar ao tema de hoje, Marilisa. Sim. Antes de voltar, eu queria que você fizesse a sua apresentação aí. Bom, eu acho que aqui em Joinville dispensa apresentação, né, Pisque? Sou Marilisa Bem, sou natural de Joinville, tenho 2 filhos aqui, meus bisavós já foram colonizadores em Joinville, por isso meu sobrenome Bem, vieram na barca Colón junto com tantos outros aqui da cidade. Me orgulho de ser joinvilense e agora estou candidata a vice-governadora com Jorginho Melo. E a minha luta será por Joinville e pela região norte, que é a base que eu conheço. Eu fundei a Delegacia da Mulher, fui delegada regional, primeira mulher comandante da Polícia Civil, da maior cidade do estado, a mais violenta na época, e também de mais 5 municípios. Na ocasião eu construí o Ciretran, mais 4 delegacias em Joinville, uma em São Francisco do Sul e uma em Itapuá. Até hoje, nenhum delegado de polícia do estado de Santa Catarina bateu o meu recorde em construções na sua região. Então, eu sou conhecida como a delegada faca na bota e 38 nas costas, porque eu brigo pelo que eu quero. E agora, como vice-governadora, vocês podem ter certeza que eu não vou esmurecer. Eu vou lutar ainda mais pelos meus e puxar a sardinha para o meu lado, né, Jordi? Muito obrigado. E lembrando que se a chapa Jorginho, Marilisa se elegerem, né, ainda teremos a senadora. A Dona Ivete. A Dona Ivete vai seguir como senadora. Assume em definitivo. Ela é faca na bota ou canivete na bota? Olha, eu estou conhecendo a Dona Ivete agora, mas ela é muito positiva, sabe? Ela está muito contente em assumir como senadora e eu tenho certeza que ela será uma grande parceira por Joinville. Porque ela também, ela não é natural de Joinville, mas ela já é uma joinvilense. Ela é de Brusque. Ela é de Brusque, porque ela já está aqui há muito mais tempo, até do que eu tenho de idade. Muito bem, gente. Ô Zé, solta aí a paródia, né? Vamos rolar a paródia do Silvio Peck, o Piá Vividense, que ele trata exatamente de um assunto que nós vamos falar hoje aqui, que é a Cota 40. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre a Cota 40, que está correndo sérios riscos aqui na nossa cidade. Mas o que é a Cota 40? Assista o programa até o final que tu vai ficar sabendo de tudo. E bora pra nossa paródia em clima de Oktoberfest, exatamente. Chama a banda alemã pra nós aí, toca o som, meu querido. Não dá pra acreditar que tem gente querendo nossa cota extrapolar. Vai construir pra lá. Joinville é verde e vai ficar como está. Lá nos anos 60, no século passado, o prefeito Nilson Bender fez algo inusitado. 5 reservatórios lá na cota 50. Foi água pra cidade até a cota 40. Prefeito dos prefeitos, à frente do seu tempo, no antigo Samai, fez esse investimento, resolveu o problema e preservou o verde. Não desmatou o morro, nem deixou ninguém com sede. Não dá pra acreditar que tem gente querendo nossa cota extrapolar. Vai construir pra lá. E a cota 40 deve ficar como está. O plano diretor foi nos anos 70. Proibiu construir além da cota 40. Por essa iniciativa, em todo esse tempo, nós não temos favelas e nem desmoronamentos. Nossos morros são verdes, e isto é Joinville, verdejante nos picos e urbana na planície. Mas tem gente querendo urbanizar o morro, e a cota 40
40 já tá pedindo socorro. Nai, 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 não dá pra construir. Além da cota 40, é lei, não pode subir. Nai, 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 chega de invasão. Projetos gananciosos e pouca fiscalização. Já tem gente subindo, invasão sem fronteira. Só falta ir no topo e cravar a bandeira. E nessa escalada os projetos vão surgindo. E a cota 40 ainda tá resistindo. Tem até vereador projetando igreja, só enxerga um bolo e quer pôr a cereja. Nossa Joinville verde é o nosso orgulho. Se abrirmos mão disso, então já perdemos tudo. Nai, 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 não dá pra construir. Além da cota 40, ela não pode subir. Nai, 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 vai construir pra lá. Joinville é verde e vai ficar como está. Olha aí o Piá Vividense com a cota 40. Agora, vamos tentar explicar um pouquinho para o pessoal o que traz de benefício para a cidade de Joinville a cota 40. Nós temos imagens da vegetação nos locais mais altos de Joinville. Por que Joinville tem essa característica aí? Esses locais mais altos, todos são com densa vegetação, né, Jorge? Cidades com a mesma população que Joinville não tem essa característica, muitas delas, né? Nós podemos A maioria não tem. Nós temos que lembrar um exemplo perto daqui, Florianópolis, onde tem a maioria dos morros ocupados. Blumenau, com ocupações, muitas vezes são ocupações ilegais, são avanços fora do perímetro urbano. Então, o problema que isso representa. Lembrar que esses morros são de terra, tá? Então, o risco de desmoronamento, no caso de chuvas intensas, como nós temos aqui regularmente, é muito alto. Então, Joinville preserva dois lados. Um é o lado paisagístico, da beleza do verde, e o pulmão que isso representa para a cidade. O clima, né? O clima que isso representa. E, por outro lado, a segurança. Quer dizer, o custo de nós ocupar os morros, teríamos que estar bombeando água, custo de energia. Então, Joinville tem que lutar, e perfeita paródia do Piá Vividense aí, e a letra aqui, porque é isso mesmo, é a nossa bandeira e nossa batalha. Isso é qualidade de vida, né, Jorge? Deixa eu recorrer ao engenheiro Ariel Pisolatti. Quando a gente ouve falar em cota 40 para um leigo como eu, o que é cota 40? O que é essa cota 40? Esse 40 representa o que exatamente? O 40, aí tem um problema de interpretação, porque existe cota e altitude. Cota é quando você se refere a uma base, a um nível do mar, por exemplo, né? Aqui, o que o legislador quis e o executivo quis fazer quando criou, transferiu a proteção da cota 40, que no início era só para o Morro do Boa Vista e Morro do Iririú, e depois transferiu para todos os morros da cidade, foi permitir que da base até 40 metros no morro, acima desses 40 fossem protegidos, né? Esse é o espírito da coisa, manter o pulmão verde em todos os morros da cidade acima da altitude 40 em relação a uma base. Ariel, está na letra, o prefeito Wilson Bender, você conheceu pessoalmente, na minha opinião, foi o grande visionário para a cidade de Joinville. Não tenha dúvida, Pisca. O grande visionário para a cidade de Joinville. Ele construiu, porque naquela época ninguém era bobo, não. E gostavam de fazer economia. A água vinha para Joinville pela adutora do Piraí, que o ex-prefeito Rolf Kulin inaugurou quando no centenário, em 1951. Isso. Na cota 50. Ela vinha por gravidade até a cota 50. E dali a água depois descia e atingia as casas até a cota 40. Isso tudo por gravidade. Isso. Então é isso aí. Muito bem, gente. Nós vamos falar muito ainda da cota 40, inclusive com o vereador que está propondo esse projeto para liberar as igrejas a essa altitude também. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho a gente vai tratar do assunto. Deixa eu falar um pouquinho com a doutora Marilisa, nossa advogada, nossa ex-delegada.
participou muito da política, não só da política joinvilense, mas fez grandes projetos comunitários também, sempre foi uma pessoa muito atuante. Isso não dá para levar para outras regiões do Estado uma determinação, um projeto de zoneamento ecológico, econômico, talvez? Olha, eu acredito, Pisque, porque Joinville é um exemplo para as outras cidades. Não só pelo paisagismo, né? Porque o verde ele também refresca a cidade, porque a gente mora aqui num vale e é quente. Blumenau, uma das últimas enchentes, eu tive uma amiga da minha tia que a casa inteira desapareceu. Veio o morro com a casa toda, sumiu. Então, assim, temos que ter esse olhar de preservação. Porque se nós tirarmos todo esse verde, o que vai sobrar, Jordi? Vai ser só a terra, vai acabar com as casas que estão aqui embaixo, vai acabar com o paisagismo, vai acabar com a captação de água, porque querendo ou não querendo, essa vegetação lá em cima, ela segura a água, porque as raízes seguram essa água que ela vem filtrando até aqui embaixo. Outra coisa, na época que eu fui delegada regional, a gente ganhou um terreno no Aventureiro, onde foi feito o quarto distrito na época, e ficava no alto do morro. Final de uma rua. Final de uma rua, tu chegou a conhecer. Gente, aquilo foi um drama. Por quê? Porque o pessoal que morava lá em cima, eles puxavam a água do morro, por caninhos. Quando a delegacia foi para lá, teve que levar água, que na época era Casan, que hoje é Águas de Joinville, mas não tinha bomba. E, no fim, a bomba para instalar custou mais cara que a construção do prédio da delegacia. Então, você imagina, vocês querem fazer obras hoje lá em cima? Quanto vai ser o custo disso? O custo energia, além disso? Custo energia, custo bomba, manutenção que ninguém manutenção, além de que pode tirar toda essa vegetação e desabar tudo. Sim. Então, gente, pensem bem quem está tendo esse projeto. Nós já temos histórias em Joinville, pesquise a história. A gente sempre tem que usar a história a nosso favor. Ah, porque no passado já passou, não. O passado, ele existe para nos mostrar os perigos que nós corremos no futuro. Muito bem, a gente prometeu aqui que em todos os programas a gente vai mostrar problemas do trânsito de Joinville. A doutora Marilisa Bem, que inclusive foi delegada regional, conhece bem o número de carros que a cada ano aumenta aqui em Joinville, o registro de automóveis, veículos de um modo geral. Vamos dar uma olhadinha na Rua Blumenau. Olha aí como é que está. Isso aí é a Rua Blumenau. Esse tipo de engarrafamento, congestionamento todo dia. Absurdo. Quando cai uma chuvinha, que é uma coisa bastante comum na nossa querida Joinville, então aí o problema fica maior ainda. Então olha só como é que é a rotina do joinvilense. Como é que você resolve isso, Ariel? Você que foi secretário de infraestrutura. Primeiro com planejamento, né, Pisca? Você tem que pensar a cidade, mas você tem que pensar a cidade não para hoje, não fazendo correções pontuais como vem sendo feito. Você tem que pensar a cidade para frente. Qual é o crescimento dos veículos, qual é o crescimento da cidade e mudar a cidade, adaptá-la para que ela possa crescer, o planejamento da cidade possa crescer junto com o crescimento natural da cidade. Vamos mostrar muitas outras ainda. Vamos mostrar algumas aí. Vamos sim, mas a gente vai dar uma paradinha agora. Daqui a pouquinho a gente volta, eu convido você para fazer a sua inscrição no canal do YouTube, no Passando a Limpo na TV. Vai lá no YouTube, ó, esse endereço aí, tá vendo? Passando a Limpo na TV. Todos os programas Passando a Limpo ficam disponíveis lá na íntegra para você. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, hoje com a candidata a vice do Jorginho Melo, a delegada doutora Marilisa Bem está conosco. Neste bloco teremos também a presença do Arivan Proknov, claro que o Ariel e o professor Pisque seguem por aqui. Antes do intervalo a gente falou do problema do trânsito, a gente mostrou a Rua Blumenau. Rua Itajaí, pequenininha, no centro. Olha como é que fica a Rua Itajaí para quem tem que utilizar aquela via. Também é o mesmo problema. Não há um ponto na cidade que você tenha alguma tranquilidade quando você vai transitar por Joinville. Aí nós já encontramos duas rotatórias também, que são essas soluções mágicas que são encontradas para melhorar o trânsito. Uma a gente vai repetir aqui porque ela fez tanto sucesso, professor. Aquela do arquivo histórico,
que foi, inclusive, ela é pequenininha. Bota a rotatória do arquivo histórico pra gente aqui de novo. Isso aí é uma obra de arte. Pena que nesse bloco o João saiu para tomar um café, mas depois ele pode até lembrar. Olha só que maravilha. O João adora essas coisas. Ele fica, quando ele vê essa... E ela tem uma rotatória, Marilisa. Foi adotada. Que a placa da pessoa que adotou a rotatória é maior do que a própria rotatória. Isso é que nem um cachorro correndo para morder o rabo, já viu isso? Já. Aí, o cachorro corre para morder o rabo. Outra rotatória que é objeto de queixas dos motoristas fica na Rua Dona Francisca, nós fomos lá também. Essa aí é a do arquivo histórico. Agora a gente vai lá para a rotatória da Dona Francisca, que não é essa pequenininha aí não, é outra. Olha só, essa aí é sensacional mesmo. Essa aí, isso aí está dando uma confusão, professor Osnipiski. Isso aí, o Mendesá, faz um manual para o motorista e distribui ali para ver como é que ele entra e sai dessa rotatória. Para transitar nessa rotatória tem que fazer um curso. Uns 30 dias de curso para entender onde entra, onde sai, quem para, quem segue. Tem que encher de flecha. É absolutamente impressionante. O cara tem que parar o carro, dar a volta e depois voltar para o carro. Só para lembrar, Pisque, a prefeitura está informando de que dia 3 de novembro, estará sendo apresentado o novo plano viário de Joinville. Vamos lá. Tá. Ansiosamente aguardaremos por essa data. Entre eles, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Entre eles, a instalação... Eu esqueci. Boa noite, Arivan. Boa noite, professor. Desculpe eu interromper a colocação do Ariel, mas eu não podia deixar de falar sobre isso. Inclusive, Ariel, eles vão colocar agora placas anunciando onde tem enchente. Vamos chegar A gente vai falar disso. Não, tudo bem. Vamos chegar. Já pensou se a delegada propusesse uma placa? Atenção, local sujeito a assaltos. Botar uma placa ali. Se todo secretário trabalhasse com a velocidade de visão do Arivan, teria outra. Viu? Mas é bom que o Arivan esteja aqui, porque eu quero mostrar imagens do Hospital Regional. O Hospital Regional tem dado uma dor de cabeça tremenda, não só para os pacientes, como também para os funcionários, né? Toda hora com problema de infiltração, chuva. Teve uma situação esse ano que nós mostramos aqui no Passando a Limpo, doutora Marilisa, com dezenas de baldes. A culpa não é dos funcionários, eles tentam fazer o que podem para fazer, e com pacientes em volta dos baldes, né? O que se pode fazer para essa grande instituição importantíssima para o norte de Santa Catarina e que é de responsabilidade do governo do estado, doutora? Bom, no nosso plano de governo, Jorginho já determinou, ele é um conhecedor dos problemas de Santa Catarina, viu, Osni? Ele está 2 anos estudando toda Santa Catarina, cada centavo que Santa Catarina tem para poder fazer o plano de governo dele. Então, quando ele me convidou para ser vice, eu disse, tá, Jorginho, você tem aí 25 propostas. São maravilhosas as propostas, mas eu quero saber se é possível fazer. Ele disse, Marilisa, faz 2 anos que eu estou estudando, eu sei cada centavo que a saúde tem. Atualmente nós temos 1 bilhão na conta para reformar os hospitais, para equipar os hospitais. 1 bilhão, né? 1 bilhão. 1 bilhão, tá? É só entrar no portal da transparência. Então eu fui ficando segura, porque tudo que ele falava, ele provava. Ele prova. Então, assim, nós temos o dinheiro. O que nós precisamos é ter projetos. Projetos de recuperação, projetos de equipar esses hospitais, projetos de contratar pessoal. Outra coisa, fazer convênios. Por exemplo, tem 140 mil pessoas na fila. Tem gente lá, 10 mil, digamos, que estão só para fazer exames. Vamos contratar laboratórios. Vamos pagar os laboratórios, eles já têm os equipamentos. Outra coisa, tem lá 20 mil pessoas para fazer cirurgia de catarata. O SUS paga 400, Jorginho quer pagar 800. Para o médico trabalhar sábado, domingo, feriado e dia santo, para eliminar esses 20 mil da fila. Eles já têm os equipamentos, eles já têm as condições. Vamos fazer as contratações. O que você acha disso, Marilisa, é uma alegria vê-la. Tudo bom, meu amigo? Fico muito feliz por você estar nessa luta aí. Primeiro, o hospital regional, para quem não lembra, ele foi inaugurado na gestão do então governador Jorge Bornal. Que foi quando foi doado o terreno para Joinville pelo então falecido Hans-Dieter Schmidt. O terreno. Muita gente disse que não ia dar certo, que aquilo era um atoleiro. No fim, o hospital saiu. Na época, professor Marilise,
foi constituída uma fundação hospitalar. Pouca gente lembra disso, professor. Eu posso falar com conhecimento de causa porque eu acompanhei esse processo. O doutor Djalma Starling era Isso, presidente. E essa instituição, até hoje ainda, ele é cobrado pela promotoria, acredite em você ou não. Ele é lembrado. E essa instituição funcionava direitinho. Por quê? Porque toda a estrutura do hospital regional, inclusive tinha serviço de manutenção, professor Pischke, que era contratado, eles contratavam o pessoal do hospital para realizar serviço para outros, porque era um grupo fantástico, não tinha problema de burocracia, tudo funcionava dentro dos conformes. E de repente a coisa desandou, a Fundação Hospitalar de Santa Catarina não existe mais, que poderia ser reestudada, está aí uma sugestão do Jorginho, uma sugestão, vamos reavaliar, para tirar essa mistificação de que serviço público é burocracia pura. Nós temos que desburocratizar. Isso, concordo. É o caminho para poder nos dar resultado para quem precisa do hospital, de cirurgia e de atendimento. É o caminho. Esse é um ponto que o Jorginho quer atacar. Por quê? Porque o governo ele existe para ajudar e não para atrapalhar. O que nós temos visto até hoje é que os governos existem para atrapalhar. Os microempresários, o hospital, a saúde, a cultura, enfim. Gente, o governo ele tem que realizar, ele dá oportunidades. E essa tua sugestão vou levar para o Jorginho, porque assim eu costumo dizer, críticos tem muitos, mas com soluções são poucos. Então essa sua solução eu vou levar, porque 10 cabeças pensam melhor do que uma. Com certeza. Ele passou 2 anos redigindo esse plano de governo, mas essas sugestões vão vir agora. E quanto mais sugestões salutares nós tivermos, melhor para nós. Principalmente numa área importante que é a saúde, que precisa. Não, a prioridade, o Arivan, vai ser a saúde. Todo mundo pergunta, mas o que vocês vão fazer primeiro? A saúde. Por que a saúde, Ariel? Por que, Enio? Porque uma pessoa saudável, ela rende. Ela pode voltar ao trabalho, ela pode manter a sua família, ela tem a sua dignidade, ela pode fazer a sua casinha. Agora, uma pessoa doente, não adianta ela ter elevados, ela ter uma cidade linda, se as pessoas que estão passando por essas ruas estão doentes, deprimidas, sem condições de trabalho. É isso que nós precisamos. 30 segundos. Começando pela saúde. Você tem uma ideia, professor e Marilise, em Joinville, área de pneumologia do SUS, 4 anos para uma consulta, professor Pischke. Isso é um absurdo. 4 anos. Até lá a pessoa morre. Em média, 4 anos. E é um acordo tripartite. O que é tripartite? É Estado, o município e a União. Então, se esse acordo tripartite não dá certo, lá fora dá errado. Então temos que rever. Esses acordos têm que ser revistos. Tudo, muito bem. Tudo. Está tudo ruim. Mas eu posso fazer mais uma colocação? Deve. Nós já estivemos 2 vezes com o prefeito Adriano, uma há 2 meses atrás, quando eu aceitei serviço, a primeira visita que nós fizemos foi para o prefeito Adriano, e a promessa de Jorginho é o quê? É ajudar a pagar a folha de pagamento do São José, porque o São José hoje é um hospital regional. 17 municípios trazem pacientes para Joinville. Joinville não tem condições de manter a cidade tendo um custo tão elevado. E mais tarde, claro, mais tarde que eu digo é junto, é começar a arrumar os hospitais do estado inteiro, para evitar essa ambulancioterapia. Porque é muito fácil hoje, né, ser prefeito de uma cidade qualquer aí, comprar 4, 5 ambulâncias, encher de gente e trazer para Joinville. É verdade. Então, nós temos que ver essas cidades que estão trazendo, elas não têm hospital. São Francisco, eu sei que tem 2. Vamos equipar São Francisco com profissionais, com equipamentos, com leite, com UTI, para dar o primeiro atendimento. Aí, cirurgias de médio e alto complexidade, aí sim podem ser levados para Joinville, Florianópolis, Chapecó. Cada lugar desse, o sul, o norte, o leste e o oeste, tem que ter um hospital de alta complexidade. Agora, Marilisa, tem uma coisa que vocês deveriam também avaliar. Nós somos críticos aqui, o Arivan também é, ele tem até um programa sobre saúde. Os recursos em Joinville são muito mal administrados. Não estou errado. Tá certo. Uma cidade que destina mais de 40% do orçamento para a saúde. Não pode acontecer o que está acontecendo. Então, vocês também olhem isso com um olho crítico, porque senão vocês vão enterrar mais dinheiro no São José e não vai resolver. Vão aumentar essa conta e não vai resolver.
Muito bem, é hora do nosso quadro Olho Aberto. Vou ter que convocar o Ariel Pisolati para analisar essa rua. A rua chama-se Dilma Virgínia. Está em processo de pavimentação lá, Ariel. E olha como é que está a rua Dilma Virgínia. O pessoal está se queixando do seguinte, que a pavimentação elevou demais ao nível da rua em relação às calçadas e às casas. Esse processo é normal? É assim mesmo, engenheiro Ariel? Deixa eu só ajudar, Ariel. Sabe o que foi feito, Ariel? No contrato não consta a base, a remoção do que... Né? Então fizeram simplesmente em cima dessa base aí. O problema é simples, o problema está no projeto. E na execução também. Calma, desculpa, o problema começa no projeto, que é fazer o que o Pisque falou. Você tem que avaliar se há necessidade de substituir solos, você avalia a drenagem, você... Agora, não deveria. Ô Zé, mas dá um tiro no pé do Mendes aí. Isso é economia burra, Pisque. E a gente foi conferir como é que está... Zé, dá mais um. Não economiza munição, hoje a delegada está aí. Ó, Estrada Vigorelli, está meio paradão lá, viu, professor Osni Pisque? A Estrada Vigorelli, a gente teve dando uma olhada lá, o pessoal anunciou que... Parou? Não sei se talvez por causa da chuva. Ela começou? Ela começou, parou, daí recomeçou. Como tudo em Joinville. Mas tá Aliás, qual é a obra de Joinville que começa e termina? Ô Zé, dá mais 2 tiros no pé do Mendes aí. Agora uma pergunta, professor e Ariel. O material que é retirado de ruas que tem paralelepípedo, esse material não poderia ser reaproveitado? Deveria ser reaproveitado. Mas não é, né? É jogado em terrenos por aí afora e é dinheiro público, O paralelepípedo todo paralelepípedo que você tira de uma rua, ele deveria ser reaproveitado. Mas não até tem uma questão lei ambiental. Mas não tem lei para isso. Devia ter uma lei obrigando. É até uma questão ambiental isso. Não precisa lei para isso. Que é bom senso, inteligência. É bom senso, no Brasil, inteligência. Está faltando para muita gente. Não existem máquinas que reaproveita, que moem tudo isso e fazem... A pedra tem hibridador, você pode hibridar, mas ele porque pode, eu já vi mas ele já está cidades que cortado. fazem isso. Já está cortado. Nós não temos, sim, esse, nós, eu digo nós esse hoje material. não temos mais O que tem que profissionais que cortam a pedra e produzem em paralelo. Ainda tem também. Tem, mas é raro, muito menos do que tem. Mas é o seguinte, tem que aproveitar. fazer a manutenção do que existe. Exatamente. Isso Fazer a chama-se manutenção do sustentabilidade. que existe. Aliás, aqui no bairro Bocarém, eles estão retirando, arrumando uma rua, fazendo a recolocação de paralelepípedos. Sim, eles estão refazendo o revestimento em paralelo. Isso, eu acho importante. Aliás, sem planejamento nenhum. Porque aqui você não sabe se perde lá dentro. Ô, Ariel, Marilisa, Champs-Élysées em Paris é paralelepípedo. Exatamente. É paralelepípedo. Na Europa, a manutenção do paralelepípedo. Junta de asfalto é bem verdade, mas é paralelepípedo. A junta é detalhe. Para uma cidade que chove Nova tanto York quanto Joinville, seria interessante. Em Manhattan tem uma série de ruas, nós já mostramos aqui no programa. Alemanha, em Boston, Itália, Estados Unidos, Espanha. Você viaja o mundo achando bonito ruas antigas, paralelepípedo, em pedra lascada, e nós aqui fizemos o contrário. Ao invés de nós pavimentarmos as ruas que não estão pavimentadas, nós jogamos asfalto em cima. E praticamente a metade não está pavimentada, nós jogamos asfalto em cima do que está bom. Muito bem, gente. Agora, lembra que a gente falou da Cota 40, o projeto do vereador permitindo que igrejas pudessem ser construídas? A gente vai explicar melhor essa história agora, confira aí a reportagem sobre, com o nosso querido vereador Pastor Ascendino. As leis ambientais estão cada vez mais rigorosas. Por isso mesmo, o projeto do vereador Pastor Ascendino chamou a atenção. O parlamentar propõe que igrejas sejam construídas acima da cota 40 em Joinville. Na verdade, esse projeto não é para permitir a construção, mas sim, dar o alvará de funcionamento para as organizações religiosas já construídas. Assim, posteriormente, poderem regularizar o imóvel. O risco de uma mudança na legislação e encorajar invasões não preocupa o vereador, que lembra que a SAMA está a par dos detalhes do projeto.
Nesse projeto é para dar o alvará de funcionamento já para aquilo que está construído. Na verdade, esse projeto ele foi nos entregue pela SAMA. Né? Já existem hoje algumas organizações religiosas, né, que têm procurado para obter o alvará de funcionamento. Então, por isso que nos motivou a entrar com esse projeto na casa. Outro projeto curioso do vereador Pastor Ascendino é o de formalizar o jacaré Fritz como mascote de Joinville. Segundo o vereador, o prefeito Adriano Silva teria se entusiasmado com a iniciativa. O Fritz já é uma figura muito conhecida em Joinville e nós fomos procurados, né, por munícipes, até por sinal alguém que já, né, se apresenta, né, como Fritz, pedindo aí, né, que a gente pudesse entrar com esse projeto. E também existem na cidade, né, até algumas empresas, né, que utilizam aí a figura do Fritz. Então, né, nós conversamos com o prefeito, perguntamos para ele a respeito, ele gostou da ideia, achou ótima, e aí nós então entramos com esse projeto na Câmara de Vereadores. Vai dar agora 4 tiros. Vai matar o jacaré. O primeiro no pé do secretário da Secretaria de Meio Ambiente, secretário, pode dar um tirambaço no pé dele. Um tiro, aliás, no vereador, tu pode dar 3 tiros. Vai sobrar até para o Fritz desse jeito. Não, o Fritz já fugiu nesse tiroteio aí, já está longe. Já tá lá na Baía da Babitonga. Aí você deu outro tiro também no pé do prefeito, né? O jacaré Fritz é símbolo de Joinville. Será que ele sabe disso? Sabe, ele falou? Segundo o vereador. Não, segundo o vereador que acabou de declarar. Não. Vamos dar uma olhadinha no meme que fizeram aí do vereador, o pastor Ascendino, com essa questão toda envolvendo o jacaré, cota 40, olha a mistura toda. Tá aí, o vereador Ascendino, tá lá o Fritz no alto da árvore, o vereador pedindo para ele descer. Parece que nós não temos muitos problemas na cidade, né, meu querido? Está tudo sob controle aí, né? Eu gostaria de solicitar e de pedir ao vereador que ele entrasse na Secretaria da Saúde e visse a fila que tem lá, olhasse a fila de cirurgia, de exame. Mas lá no São José, tempo de atendimento, o aparelho de quimioterapia, a fila cada dia aumenta mais de pessoas esperando o tratamento. Professor, uma pessoa que tem câncer, a cada dia que passa, é 10 anos que ele perde praticamente. Um dia é 10 anos. O vereador Pastor Ascendino, se ele não tem conhecimento, ele me procura, eu converso com ele. Eu passo algumas informações a ele. Está na hora de os vereadores terem seriedade de seus mandatos. Outro que, está sabendo, né? Que agora vai voltar a bisnaga de ketchup e maionese para a mesa dos restaurantes. Tá bom. Tá bom? Quem é o autor? Dono do restaurante. Outra sugestão fantástica. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com a última parte do Passando a Limpo de hoje. Estamos com a doutora Marilisa Bem, ela que é candidata a vice-governadora e já vai voltar a falar conosco. É rapidinho intervalo. Obrigado. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, agora com o retorno do nosso torcedor do Barcelona, o João de Castanho, conosco mais uma vez. Professor, até aproveitando a presença da candidata vice-governadora Marilisa Bem aqui, nós fomos conferir algumas obras, algumas edificações que são do governo do Estado, ou administrados pelo governo do Estado, que estão abandonados na cidade. Por exemplo, o Jardim Padre Carlos, aquele prédio ali, aquele edifício, é um deles. Nós fomos dar uma olhada como é que está a questão. O Jardim Padre Carlos, que há alguns anos era disputado a tapa pelos pais. Todos os pais queriam as crianças estudando nesse jardim. Era muito conceituado, está ali abandonado. Junto ao jardim, tem também a escola, a Conselheiro Mafra, que igualmente fica, é quase anexo, né? Tem o ginásio ali que divide um ginásio até coberto, interessante, e que está lá abandonado também. É mais uma edificação que está abandonada ali, lamentavelmente, né? Um local nobre de Joinville, que poderia estar recebendo alunos, poderia ter um ambiente bem mais saudável do que a gente está vendo ali. E a gente sabe o que acontece com esses edifícios. Por exemplo,
Se a gente der um pulinho ali naquele prédio que fica em frente ao batalhão do Corpo de Bombeiros Voluntários, a gente vai lá. Esse prédio aí nós já tivemos a oportunidade de encontrar um morador de rua, que não é de rua, porque ele estava alojado no local, e inclusive uma placa, lembra? Entrada proibida. Entrada proibida. Ele se apossou. Inclusive o cinegrafista que foi lá fazer a imagem tomou uma dura dele, amigo, que é propriedade privada, amigo. O que você está fazendo aqui? Era privada dele, né? Então, inclusive esse prédio por muitos anos também atendeu a Secretaria de Segurança Pública, né? Ciretran. Pois é, e aí tem mais um prédio clássico, né? O Ivan Rodrigues, o ginásio Ivan Rodrigues, ginásio onde já tivemos lá festival de dança, jogos de futsal, futebol, eventos escolares. Eu penso na gente corajosa que deixa o carro embaixo desse... eu ia dizer isso. E está sempre lotado, né? Não, sim, mas aí esse telhado caindo para que caia uma placa de ternita em cima, uma telha destas em cima de um carro. Só o carro, Jordi, não é nada. O pior é que o pessoal sim, fica namorando ali dentro do Os carros estão parados, mas sim, gente que está passando. Fala, querido. Cada prédio desse tem uma história. Sim. Tem a sua história. O prédio de frente ao Corpo de Bombeiros era um antigo centro de saúde de Joinville. Deve ter sido construído na década de 30, 40, por aí. Na mesma época do prédio de Preville, parece, da arquitetura. Mais de 100 anos. E na mesma época, eu acho que é mais velho um pouco, é o Conselheiro Mafra. Que tem parte tombada, tem terrenos nobres de Joinville, no centro da cidade, como o Ivan Rodrigues. Né? Isso tem uma história engraçada, Marilisa. Uma hora é do governo do estado, aí o governo do estado não quer mais, passa para a prefeitura. Aí a prefeitura não quer mais. Não assume, devolve para o governo do estado. Aí o morador de rua assume. Então seria interessante se você também levasse isso para o nosso governador, para que se realmente recuperasse. Isso não é coisa de outro mundo. Eu participo da seguinte ideia, tá? O governo do estado ele tem que dar oportunidade para as pessoas trabalharem. O governo do estado, se for para recuperar, vai ter que ser para ser alguma coisa que funcione. Exatamente. O que não funciona, eu participo da ideia de vender. E transformar esse dinheiro em saúde, em educação, em uma escola nova. Porque às vezes tu vai recuperar todos esses prédios para quê? Para deixar meia dúzia de funcionários do estado trabalhando lá dentro? Sou contra. Eu sou contra. Não, mas alguém tem que usar. Alguém tem que usar. Então, assim, vende. Ou vende ou... Vende. Esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro vai ser usado para quê? Por exemplo, aquele foi o centro de saúde, que depois também já foi Secretaria de Segurança. Depois foi para os bombeiros. Quando eu saí de lá, foi passado para os bombeiros. Depois devolveram. Por quê? Porque é um prédio, tá, que precisa de uma boa reforma, tem que colocar no chão. Como ele é centenário, e aqui em Joinville tem uma lei que não se pode colocar embaixo... Não, acho que esse não é tombado, não. É tombado? É tombado? Pode estar na lista de interesse. Então, tem que ver isso, porque se tiver tombado é outro problema. Né? Até para vender é um problema. Mas digamos que não esteja tombado, vende-se. Vende tudo que não está sendo usado e utiliza o dinheiro de uma forma racional, de uma forma inteligente. Joinville precisa de elevado, Joinville precisa de saúde, Joinville precisa de leitos, precisa de médicos, precisa de cirurgia, e nós com todos, esses são alguns, fora os que a gente não sabe. Mas tem um ponto aí, eu vou retomar uma palavra sua, uma frase sua de aprender com a história. Tá? O que nós estamos vendo aqui é o descaso do patrimônio público. Sim. Na realidade, o que nós estamos discutindo nesse momento é como remendar um problema que tem que ser evitado. E aqui estamos falando por isso que eu digo, para ser evitado tem que vender. Não, sim, mas o vender é o final da história. Eu vou voltar no sentido, nós temos aqui um patrimônio público que deve ser preservado, porque é muito fácil, entre aspas, agora dizer, bom, vende. Na realidade, o que nós temos que evitar é que situações como estas continuem. Tá? Quer dizer, os edifícios públicos, o patrimônio público tem que ser preservado, tem que ser mantido, tem que cumprir a sua função. Mas, mas isso tem um histórico em Joinville. De abandono? Só vou dizer que é a Secretaria Cultural Antártica. Sim, um exemplo. Ponto final. Falei dela hoje. Falei dela hoje ainda. Que é uma coisa nojenta até de passar por lá e ver, sabe, políticos... Envergonha a cidade. Envergonha todos nós. Então, deixa eu fazer uma colocação. Enquanto São Francisco do Sul, tem o Museu do Mar ali, entrou na justiça para poder reformar o museu. Sim, para poder fazer. Querem fazer. Joinville entra na justiça
que o desembargador agora, doutor Roberto Lepper, em sua última sentença... Deu prazo, né? Deu prazo e disse, não, eu, quando era jovem, menino, frequentava ali na frente, o local da Cidadela Antártica, entra na justiça, Marilisa, para prorrogar o quê? Para não fazer. Para não fazer. Aí você vê, uma situação dessa leva nós todos a pensarmos o quê? Que o joinvilense não preserva a sua história. Não preserva mesmo? Não preserva. Ninguém... Tá aí, a história está aí para... Professor, Joinville, o centro. Marilise, o centro de Joinville é um centro horrível. Abandonado. Tacanho. É uma coisa ridícula. Você passa a noite, é uma vergonha. Você passa de manhã, de dia. Eu tenho vergonha, juro, nasci em Joinville há 67 anos atrás. E tenho vergonha de sair pelo centro de Joinville. Joinville não tem nem estacionamento rotativo. Aí você tem uma ideia do que... Aí você vê o prédio da Celesc lá, da Impressul, caiu, aí agora reformaram. Mas foi uma briga. O antigo fórum, está lá o terreno abandonado. Demoliram. Arivan, eu gostaria de voltar a esse ponto, porque acho que é importante, dentro do quadro que se apresenta nas pesquisas, acho que a possibilidade de que nós tenhamos uma vice-governadora de Joinville importante. E eu vou lembrar de outro ponto. Na medida que a gente concorde, e não quero colocar isso de uma maneira negativa, tá? Que está em mal estado, demole, se cria uma cultura, uma indústria de abandonar para demolir. Tá? Então, vou reforçar a importância... Não, Jordi, você me entendeu mal. Não, eu estou dizendo daqui para frente. Você tenha dito isso. Eu estou falando que existe uma cultura que não é sua, no sentido, Ivan Rodrigues, eu abandono até um ponto onde não é mais possível recuperar. E aí a única solução, de fato, é que está hoje na mesa. Não coloquei como uma crítica a você em absoluto. O que eu estou dizendo é que nós temos que buscar, primeiro, o preservar. Segundo, usar da maneira correta. E, em última instância, se não tem outra saída, vender com preservação primeiro e, eventualmente... Eu posso falar? 30 segundos, Marilisa. Um exemplo, a escola Germano Tim. Deixa a Marilisa falar. A escola Germano Tim. A nossa convidada, deixa ela falar. Tá, eu sou joinvilense, eu concordo, participo de tudo o que vocês estão dizendo, mas Joinville tem que ter, primeiro, uma lei, Jordi, para se preservar. Agora está tudo destruído. Vai levar 20, 30 anos para nós fazermos isso que você está dizendo daqui para frente. Porque o que está perdido, está perdido. Tá? Por exemplo, a ideia seria o quê? Se esse prédio está tombado, vender para alguém que mantenha a estrutura física e tal. O Ivan Rodrigues, né? Passar essa sessão para quem é do esporte. Deixa a pessoa 20, 30 anos explorar. Entrega para a pessoa, porque é central, entrega para a Crona. Entrega para a Crona, entrega para o JEC, entrega para quem quiser que tenha dinheiro. Uma parceria público-privada. O JEC não. JEC Crona. Não, para quem quer. Eu não entendo de esporte, tá? Não é a minha área, mas eu estou dizendo assim, nós temos que partir daqui para frente. E outra coisa, Joinville tem que ter uma lei que determine verba no orçamento para que tenha um setor que administre e que preserve. Quanto vai ser essa verba por ano? 2 milhões? 5 milhões? Da onde que é a origem dessa verba? A origem da onde esse dinheiro? Tem que ter uma estrutura, mas tem que ter dinheiro. Por exemplo, biblioteca pública, né? Tudo caindo aos pedaços, nós não temos uma biblioteca digital, nós não temos nada, o centro da cidade, como ele falou, é ridículo. Então, cultura assim, nós temos que ter... Outra coisa de cultura. Eu sou presidente de um projeto chamado Casulo, sabia? Como? Casulo. De Casulo. Eu sou presidente do instituto, agora estou passando para minha irmã, tá? Um instituto que é da Lei Rouanet, de captação de recursos do imposto de renda para a cultura. Mas o meu projeto, eu tenho 3 projetos. Um para música, porque da Lei Rouanet, quando tu fala, é só música, é só cantoria, não é. O meu tem 2 projetos, que é um para cordas náuticas e fibras sintéticas, para dar cursos para as mulheres trabalharem em casa e fazer aquelas poltronas de cordas sintéticas, aqueles lustres, aquelas cadeiras, aquelas mesas. Elas vão ganhar, se elas fizerem 10 pecinhas de cordas náuticas por mês, elas ganham 4 mil reais, porque uma pecinha de cordas náuticas custa 400 reais. Uma poltrona dessa custa 20 mil. A pessoa pode fazer um artigo sem sair de casa, cuidando dos seus filhos em casa. Sabe quanto Joinville manda, Jordi? Muito pouco. Não, quanto nós mandamos a mais do nosso imposto de renda? 30
38 milhões. Esse poderia ser o fundo desse setor de administração. Sabe quanto Florianópolis manda a mais? Olha lá no portal da transparência, 92 milhões a mais, porque o Estado diz, 90% eu quero em Brasília, é imposto, eu pago. Agora, eu posso destinar 6% do meu salário todo ano e receber de volta, tá? Porque eu vou deixar na cidade. Claro. O Estado não quer esse dinheiro, ele quer que se mantenha, mas tem que ter projeto aprovado, a conta é do Estado, do governo federal. Outra coisa, nós temos aqui em Joinville centenas desses projetos. As pessoas aqui, os empresários que estão me escutando, eu quero falar com você que é empresário, que gosta de dinheiro, porque todo mundo, ninguém aqui é bobo de rasgar nota de 100. Eu estou falando com você. Deixe o seu dinheiro e ainda você vai receber de volta. As empresas de lucro real, elas podem destinar até 4%. E a pessoa física, eu, por exemplo, eu sou funcionária pública, eu tenho que pagar todo ano 4 mil. A mais do que eu já pago o ano todo, sabia, Pisque? Esses 4 mil eu vou deixar na cidade. Eu vou pagar esse ano, porque tem que ser sempre o ano anterior. Médico, dentista, tudo tem que ser um ano antes. Então eu vou pagar esse ano e ano que vem eu vou receber os 4 mil de volta. Ah, mas doutora, isso é impossível. Como é que o governo vai te devolver dinheiro? Gente, ele não vai me devolver. Esse dinheiro ele vai deixar de receber em Brasília e vai ficar em Joinville. Vamos lá. Muito bem, gente. Jorge, quando acontecer algum alagamento em Joinville agora, você vai receber a orientação. Nós temos as placas que serão a partir de amanhã instaladas. Sim. Seria hoje, mas devido às chuvas, a previsão de chuva, e que serão utilizadas justamente para orientar as pessoas em caso de alagamento, as melhores rotas de fuga. O que você acha disso? Eu acho ótimo, pena não ter pensado nisso antes de contratar a obra do Rio Matias. Exatamente. Não precisava ter gasto tanto dinheiro no Matias, colocam as plaquinhas e resolve. É a capital nacional das placas, onde vai ser feita alguma coisa. Você que passa sempre ali no Cauãs, tem uma placa lá, dizendo que futuramente vão restaurar o painel ao circo. Já faz tempo, hein? Já faz tempo. Tem placa agora para a rota da inundação, imagina. As cabeças pensantes estão maravilhosas. Vai ser um roteiro turístico? Vai. Tá bom. E parece que vão distribuir também os remos e umas boias, umas coisas para turma. Bote inflável. Mas isso só se a pessoa não seguir a orientação. Vamos ver o nosso cachoeiro aí. Vamos lá, solta a vinheta do nosso cachoeiro agora, Zé. Logicamente, o nosso roteiro começou pela ET lá do Vila Nova. A gente foi ver se está acontecendo alguma coisa, professor Osnipis. Quantos dias está marcado ali? 387. 387 Mas 387 dias que a Dinâmica Companhia Águas de Joinville contratou um projeto para fazer uma estação de tratamento de esgoto. Uma no Vila Nova e outra no Jardim Paraíba. Vamos ver como é que está lá no Vila Nova? Vamos ver como é que está lá. Tem placa lá, tem um outdoor. O outdoor está bem, está tudo bem com o outdoor, mas a obra continua do mesmo jeito que a gente tem falado todas as semanas. Não tem obra? Nada. É isso aí, está lá o terreno, mas a gente tem uma expectativa que algum dia essa obra de fato inicie. Agora começou uma obra, viu, Jorge? Claro. Lembra que a gente mostrou aqui no programa várias vezes que é na frente da prefeitura, aquele, é Boulevard que chama aquilo? Guarda-corpo. Aquilo lá estava tudo apodrecendo e caindo aos pedaços. Eles começaram a botar uma cerca lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Essa aí, Jorge. O pessoal está sendo orientado para ninguém cair dali também, né? Engaiolaram no Fritz agora. Querem fazer. Na realidade, isso é uma gaiola. Na realidade, isso não é. Isso é uma vergonha. Com 1,60 m, 1,80 m de altura, isso não é o que eu consideraria adequado para uma cidade que. Mas quem faz a praça, o balneário a praia do Alcaide? É verdade. É para combinar com a cerca. Está no padrão. E os mutirões para plantar flores em Joinville não existe mais? Não existe mais, isso já passou. Já passou a fase? Não tem flores agora não é época das flores. Tem flor, mas aquele mutirão do secretário plantando a gente não viu. E por que não coloca os presos para plantar? Vamos lá. Tem tanto preso. Professor Osnipiski. Bom. Uma boa noite, professor. Estamos no final do programa.
Boa noite, Jorge. Boa noite, Arivan. Boa noite, Ariel. Boa noite, Enio. Antes de dar boa noite para a nossa futura vice-governadora, vamos dar mais 30 segundos para a senhora deixar uma última mensagem para o povo de Joinville. Primeiro eu quero agradecer o convite de todos vocês por estar aqui hoje e rever aí algumas imagens da nossa cidade que a gente já está acostumado a ver e dizer que eu e Jorginho Melo temos um plano de governo muito bacana, maravilhoso. Gostaria que vocês dessem um Google lá, clicassem nas redes sociais, estudassem o nosso plano de governo, que Jorginho Melo ele está preocupado realmente em trabalhar para as pessoas. Ele quer fazer um governo voltado para dar oportunidade para as pessoas, para os microempreendedores, os microempresários, os grandes empresários que dão emprego, enfim. Ele quer fazer, ele não é um governador que está preocupado em fazer obras para colocar o seu nome lá. Ele quer realmente modificar Santa Catarina, eu acredito nele e eu vou estar ao lado dele ajudando para que ele conclua esse projeto e tenha um olhar especial para o Joinville. Que é a maior cidade do estado, a maior cidade de pessoas que trabalham. Então eu gostaria realmente que vocês votassem no 22 para que a gente pudesse fazer esse trabalho para vocês. Muito obrigado, Marilisa. Sucesso em sua caminhada. E não tenha dúvida, hein? Nós vamos convidá-la novamente. Com certeza. Para grandes projetos de Joinville, como, por exemplo, a dragagem do Rio Cachoeira, que é a grande solução para o nosso município. Boa noite, telespectadores. Um bom final de semana a todos. Lembrando que o programa Passando a Limpo fica disponível também no YouTube, tá? Então, siga o nosso canal do YouTube Passando a Limpo na TV. Obrigado, até semana que vem. Tchau, pessoal.